Brasilinas e brasilinos, sabe aquela frase clássica de político brasileiro? Não conheço, nunca vi, não sei quem é. Pois é, no Bananil isso virou praticamente um gênero literário. Já não é mais mentira, é estilo narrativo. É tipo realismo mágico latino-americano. O sujeito não existe, mas aparece no Planalto. Porque, segundo o Lula, ele não conhece Daniel Vorcaro. Não conhece. Só que aí a imprensa foi lá e fez aquele barulho clássico de filme de terror. Boa noite, presidente. Achamos uns registros aqui. E pá! Descobriu que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, esteve ao menos 4 vezes no Palácio do Assalto, do Planalto, entre 2023 e 2024. 4 vezes. Vamos começar falando de Banco Master, sim, porque temos informações e novidades exclusivas que você só acompanha aqui no SBT News. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o pai dele, Henrique Vorcaro, estiveram ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre os anos de 2023 e 2024. O banco foi liquidado no final de 2025, finalzinho do ano passado, novembro. Essas reuniões, essas 4 que conseguimos registrar, obter esses registros, não inclui a reunião de dezembro de 2024, em que sim, Vorcaro esteve efetivamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente conseguiu acesso às planilhas de 2023, 2024 e 2025. E qual é a informação que a gente encontrou lá? Que pelo menos 4 vezes, de 2023 para frente, o nome de Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro, aparece nessa lista. Ou seja, em ao menos 4 vezes, tanto Daniel Vorcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões essas todas fora da agenda. Quando você vai até a agenda das autoridades, a agenda pública, não aparece em nenhum momento reuniões, conversas com o Daniel Vorcaro e seu pai Henrique. Então, essas informações sobre os registros, elas dão ali novos elementos para a discussão sobre essa influência que Daniel Vorcaro mantinha em Brasília. Mas a gente não consegue saber que gabinete, só para explicar para a nossa audiência. Então, o que tem no Palácio do Planalto? Tem um gabinete, por exemplo, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele pode ter ido visitar algum assessor de Lula que estivesse lá, você tem a SECOM também, você tem o Ministério das Relações Institucionais, então você tem outros gabinetes de ministros, que eles chamam de cozinha do Planalto, que também ficam localizados nesse prédio principal. Essas agendas, é possível saber em qual gabinete ele esteve, ou que lugar ele acessou especificamente, que andar? Nesses registros específicos do GSI, não é possível saber onde Daniel Vorcaro e seu pai Henrique Vorcaro foram. O que nós fizemos foi procurar todos os ministros que integravam o Palácio do Planalto naquela época e também a própria Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação, a SECOM, e ninguém se manifestou, nem a SECOM, nem eles. O único ministro que se manifestou dizendo que não encontrou Daniel Vorcaro em nenhum momento no Palácio do Planalto foi Rui Costa, ex-governador da Bahia, que tinha proximidade com Daniel Vorcaro e alguns dos seus sócios, especialmente Augusto Lima, mas o que ele diz oficialmente, por meio de nota, é que ele não se encontrou em nenhum momento com Daniel Vorcaro e seu pai no Palácio do Planalto. Jacques Wagner, ele foi, a gente noticiou já durante a semana, foi ele quem indicou diretamente para Daniel Vorcaro que se contratasse o ex-ministro, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que depois assumiu o Ministério da Justiça. Então, foi o próprio Jacques Wagner que fez essa intermediação. Eu fui até Jacques Wagner, perguntei para ele, por meio da assessoria, se ele se encontrou com Daniel Vorcaro em algum momento no Palácio do Planalto. Ele também nega, disse que nunca viu Daniel Vorcaro no Planalto. Então, parece quase um fantasma, né, Daniel O Mantega Vorcaro. já estava no Banco Master nessa época, no conselho do Banco Master, já atuava nessa posição em 2024? Ele estava. Ele foi contratado, assim como o Ricardo Lewandowski, os dois foram contratados, salvo engano, em 2023, não lembro em que mês de 2023, mas, inclusive, o próprio Banco Master já anunciava em 2023 que os dois eram 2 dos seus consultores. Então, portanto... ele pode ter sido essa ponte, das visitas do Daniel Vorcaro com o Planalto, porque o Guido Mantega, sim, mantém estreitas relações com todos esses personagens. E um ponto curioso sobre o Guido Mantega, nesse material que a gente teve acesso do GSI, é que em nenhum momento aparece o nome dele nessa lista. O que é super curioso, porque até quando Lula, Janja, os outros ministros palacianos, quando eles entram, tem o registro de todos os dias da entrada dessas autoridades. De Guido Mantega, você pode pesquisar pelo nome, variedades do nome, Mantega, erros de português. Você pesquisa de qualquer jeito, você não encontra nenhum registro sobre Guido Mantega no Palácio do Planalto. Acho que tem um elevador secreto que a gente não sabe. Mas, fora isso, realmente, Lula não conhece. É tipo dizer que você não conhece sua ex, só dormiu junto 4 vezes e teve uma conversa séria sobre o futuro do relacionamento. Mas não conhece. Stalinácio trata o Palácio do Assalto, do Planalto, como se fosse o Tinder institucional da República. Ah, apareceu aqui, nem lembro quem era. Segundo os registros do GSI, que não é Netflix, mas quase, o Vorcaro entrou no Planalto 4 de dezembro de 2023, 1º de março de 2024, 3 de abril de 2024.
Tudo registrado bonitinho, horário, minuto, tudo. O cara só não passou o CPF na catraca, porque ainda não exigem. Mas aí vem o melhor, porque além dessas visitas oficiais, teve uma quarta visita clandestina, fora da agenda. Aquela reunião estilo filme do Poderoso Chefão. Sem registro, sem ata, sem foto. Só faltou o Lula falando: "Não anota nada, companheiro, isso aqui é só entre nós." E, coincidência das coincidências, essa reunião aconteceu justamente quando o Banco Master já enfrentava dificuldades de liquidez. Olha que sorte! O banco começa a afundar e o dono aparece no Planalto. É tipo o Titanic batendo no iceberg e o capitão indo perguntar pro presidente: "Você acha melhor continuar ou vender?" E o Lula respondendo: "Segue em frente, companheiro. O iceberg é da elite." Em 2025, curiosamente, quando o Banco Central liquidou o Master, nenhuma visita. Nenhuma. Aí sim, o Stalinácio não conhecia mesmo. Porque no Bananil funciona assim. Quando dá certo, o político aparece na foto. Quando dá errado, vira espírito. Daniel quem? Nunca ouvi falar. A reunião secreta foi revelada pelo jornal O Globo, depois confirmada pelo Poder 360, pelo Metrópolis. Ou seja, não foi blogueiro, não foi WhatsApp, não foi tia do Zap. Foi a velha e grande imprensa. E quem estava nessa conversa mágica? Só gente pequena. Nada demais. Guido Mantega, Rui Costa, Alexandre Silveira, Gabriel Galípolo, o CEO do banco, assessores do Planalto. Só faltou o Gilmar passando café e o Toffoli escolhendo vinho. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Segundo a apuração, quem fez a ponte foi o próprio Guido Mantega. O mesmo Mantega que aparece em todo escândalo econômico como aquele personagem de filme ruim. Não importa o roteiro, ele sempre tá lá. É tipo Stan Lee da corrupção, aparece em todos os filmes. Antes de falar com Lula, Mantega ainda teve uma reunião com o chefe do gabinete pessoal do presidente. Conversou, ajeitou, alinhou e depois pediu: "Presidente, posso apresentar um amigo?" Amigo esse que Lula diz que não conhece. É incrível. O Lula não conhece ninguém, mas todos os desconhecidos têm o telefone direto. É o presidente mais sociável com estranhos da história. No encontro, Vorcaro disse que queria quebrar o monopólio bancário. Essa frase sempre aparece antes da tragédia. Todo vilão começa assim: "Eu só quero democratizar." Aí o banco quebra. Ele disse que o BTG ofereceu comprar o Master por R$1. R$1. Nem o Subway hoje vende coisa por R$1. E aí ele pergunta pro Lula diretamente: "Presidente, vem do banco ou sigo em frente?" Meu irmão, em que país o dono de banco pergunta isso ao presidente da República? Isso não é livre mercado. Isso é RPG econômico. O cara não pergunta para o mercado, não pergunta para o investidor, não pergunta para o conselho, pergunta para o Lula. E o anão de 9 dedos responde criticando Roberto Campos Neto, criticando André Esteves, criticando o sistema financeiro e aconselha: "Segue em frente." O Lula virou coach bancário. "Você consegue, acredite nos seus sonhos, vai dar tudo certo." Resultado: deu tudo errado. Mas calma, porque aí vem a parte boa. Porque depois disso tudo, Lula disse: "Não conheço Daniel Vorcaro." A imprensa vai lá e pá, revela tudo. E aí a gente entende porque esse governo vive de sigilo. Tem sigilo até para compra de roupa de grife da Janja. Se pudesse, Stalinácio colocava sigilo até no cardápio do almoço. Porque se liberar, aparece alguém conhecido. "Presidente, lembra desse camarão aqui?" E calma que cabe mais! É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, 3-0 só cabe mais, bora, mete mais. Porque Lula não só encontrou o Vorcaro, como também viabilizou um negócio milionário ligado a ele. A farmacêutica Bion. A empresa de Vorcaro deixou 303,65 milhões em contratos com o governo Lula. O governo anunciou mais de 330 milhões de reais em aportes via BNDES e FINEP, estilo JBS, campeão nacional. Só que dessa vez, melhor ainda,
Além do dinheiro, o governo garantiu a compra de toda a produção de insulina. Contrato garantido, risco zero, negócio perfeito. E aí, o Banco Master, do Daniel Vorcaro, entra com 217 milhões de reais e vira o maior acionista da empresa. Coincidência? Tudo coincidência! O maior acionista, curiosamente, não aparece na inauguração. Quem aparece? Valfrido Mares Guia, o amigo pessoal do Lula, metido em várias falcatruas, ex-ministro, aquele velho conhecido. O Lula não conhece o banqueiro, mas conhece todo mundo em volta dele. É tipo aquele amigo que diz: não conheço o traficante, só conheço o gerente, o contador, o primo, o motorista e o segurança. Mas o chefe, jamais. A Bion opera com o PDP, Parceria para Desenvolvimento Produtivo. Traduzindo, o governo compra tudo. Se vender, ganhou. Se não vender, ganhou. Se der errado, o povo paga. Capitalismo petista é assim. Lucro privado, prejuízo público, discurso socialista. E quem colocou o Vorcaro nisso tudo? Fontes apontam empresários ligados à bancada do PT mineiro, gente próxima do BTG, da XP e, curiosamente, os fundos usados aparecem citados em operações como Compliance Zero e Carbono Oculto. O nome já diz tudo. Quando o fundo chama Carbono Oculto, você não investe. Você foge. Estamos falando de centenas de milhões de reais em dinheiro público, enquanto o grupo aparece ligado a prejuízos bilionários. E o governo? Silêncio. Porque aqui funciona assim. Quando é escândalo amigo, vira assunto técnico. Quando alguém critica, vira ataque à democracia. O Bananil já viu esse filme. É sempre igual. Começa com contrato técnico, passa por omissão conveniente, termina com a conta no seu bolso. Viramos uma republiqueta bananeira, onde empresário compra influência e político vende discurso. Isso não é livre mercado, é pay for play. Capitalismo de compadrio. Não vence quem é melhor, vence quem molha a mão. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta. E o mais absurdo? O esquema não acabou porque alguém agiu. Acabou porque a pirâmide quebrou. Quando quebrou, tentaram empurrar o prejuízo para banco estatal. Não deu. Aí tentaram empurrar para baixo do tapete. E quem reclama, tá atacando a democracia. Antidemocráticos. Democracia virou aquele botão de emergência que o sistema aperta quando está sendo descoberto. Nada disso é novo. É o mesmo roteiro da Lava Jato. Empresários mais autoridades igual a saque institucional. Depois da descondenação geral, o recado foi claro. Pode fazer de novo. E fizeram. Master e INSS e o que ainda nem apareceu. Hoje está claro. O verdadeiro golpe foi a blindagem do sistema. Tudo em nome da democracia. Que coincidência. Sempre em nome dela, roubam mais. E aí vem a pergunta final. Quem tem condições de investigar isso? O sistema não pune o sistema? É como pedir para o ladrão investigar o próprio assalto. Por isso, Lula não conhece Daniel Vorcaro. Porque no Bananil, conhecer significa assumir. E assumir é coisa que esse pessoal nunca faz. Eles só se encontram fora da agenda, 4 vezes, e com 300 milhões circulando no meio. Mas conhecer? Jamais. Porque em A Casa de Papel, o assalto precisava de plano mirabolante, máscara, refém e fuzil. Já no assalto ao Banco do Palácio do Planalto, não teve explosão, teve reunião. Não teve professor, teve presidente. E no fim, em vez da polícia atrás dos ladrões, foi o povo pagando a conta, enquanto a quadrilha saía pela porta da frente, de toga, gravata e com dinheiro legalizado.